O episódio 2 do Arif chegou para mostrar pra gente qual é o verdadeiro valor de uma vida com propósito. Você quer saber tudo o que rolou e entender a filosofia por trás das mensagens desse universo paralelo? Então vem comigo! Sim, meus amigos, esse episódio do Arif é totalmente focado em um T'Challa que seguiu um caminho bem diferente daquele que vimos em Pantera Negra. E é bom avisar que esse vídeo aqui tem spoiler do episódio 2 do começo ao fim. Então se você ainda não assistiu, corre lá na Disney Plus, assiste e depois volta aqui pra gente conversar, beleza? Então tá. O episódio começa com uma pergunta filosófica do Vigia. O seu destino é determinado pela sua natureza ou pela natureza do seu mundo? E a resposta não poderia vir de uma forma tão clara como é que é mostrada nesse episódio. Olha só, tudo gira em torno de um evento Nexus simples. Aqui, nesse universo, o Yondu comete um erro. Ele deixa a missão de capturar o filho do Ego nas mãos dos seus capangas mais zoeira. E é claro que eles pegam a criança errada. Acabam sequestrando T'Challa no lugar do Peter Quill. E isso muda tudo. 20 anos depois, vemos ele na mesma missão de roubar o orbe, mas sem as músicas dos anos 70 e sem a dancinha. Agora, mais importante que isso, é que vemos a humildade do T'Challa fazendo um contraponto a toda aquela arrogância e prepotência do Peter Quill. O T'Challa não quer o orbe para obter lucro, mas sim para salvar o sistema Krilloriano, o planeta natal da raça da Karina, que é a escrava pessoal do colecionador. Ela que vai ter um papel muito importante nessa realidade. Mas calma que a gente já vai chegar lá. Antes, eu preciso pedir para você largar o dedo aí no like, assinar o canal e ativar o sininho, que isso ajuda pra caramba esse canal a crescer. E ajuda você também, mostrando pro algoritmo do YouTube que você gosta de conteúdos como esse. Conto aí contigo, hein? Vamos lá. Lá em Guardiões da Galáxia, vemos um Peter Quill tentando emplacar o título de Star-Lord, que ninguém parece reconhecer. Mas aqui, nesse universo, parece que a fama do T'Challa é reconhecida por todos. Ele é um ladrão sim, mas roubando apenas aquilo que possa servir a um propósito nobre, ajudando aqueles que não têm a quem recorrer, como um Robin Hood da galáxia. Aqui sim, o T'Challa é reconhecido e respeitado como um verdadeiro Star-Lord. Nessa realidade, a gente tem a oportunidade de conhecer quem realmente é o T'Challa sem toda a responsabilidade do reino de Wakanda e do peso do manto do Pantera Negra. Quando tudo é retirado dele, o que sobra é apenas a sua motivação nobre. Ele é motivado por sua bondade, movido por sua empatia e por toda essa genuína preocupação que ele sente pelas pessoas. Quando comparado com Peter Quill, toda essa diferença de postura, de ponto de vista e de propósito de vida cria toda uma rede de acontecimentos diferentes ao redor do T'Challa. Aqui, ele permanece ao lado do Yondu e dos saqueadores, dizendo que um saqueador nunca voa sozinho. Enquanto Peter, que nós vimos nos filmes, viveu boa parte da sua vida como um cavaleiro solitário. Talvez como consequência disso, o T'Challa não tenha um prêmio pela sua cabeça. Não é caçado nem pela Gamora e nem pelo Rocket Raccoon. O que quer dizer que, nessa realidade, o grupo dos Guardiões não é formado. Mas, acima de tudo, nessa realidade, o cara conseguiu convencer o Thanos de que existe uma outra forma de restaurar o equilíbrio da galáxia. O T'Challa trouxe ele para sua equipe, mudando o destino do Thanos de vilão para anti-herói na lábia. Olha isso! Olha toda a mudança que uma única pessoa consegue fazer na galáxia inteira apenas motivado por um coração nobre. Nessa realidade, ele não é rei, mas seu reconhecimento e respeito é ainda maior que aquilo que a gente viu dentro das fronteiras invisíveis de Wakanda. O sangue real do T'Challa, sua nobreza, sua liderança é tão forte e presente na sua vida que muitos sentem o desejo de curvar-se na sua presença, mesmo ele sendo apenas um ladrão. Então, respondendo à pergunta inicial lá do Vigilante, sim, os destinos tanto do próprio T'Challa como de todos daquele universo foram moldados por ele. A sua natureza nobre criou um universo bem diferente, mas ele também foi mudado. Lá nos filmes, ele está quase sempre sério, concentrado na sua missão e nos seus pensamentos. Mas aqui, sem o peso da coroa e do manto, ele se permite sorrir, brincar, zoar com os amigos. Então, a resposta é sim para essas duas questões. Ele mudou aquela realidade, mas ele também foi mudado por ela. Uma curiosidade é que aqui é a primeira vez que o Thanos é chamado de Titã Louco dentro desse universo cinematográfico e de streaming da Marvel, título que eles resgataram lá dos quadrinhos. Mas voltando a essa diferença entre o T'Challa e o Peter Quill,
A gente consegue explicar tudo isso com uma análise dos traumas e dos perfis psicológicos desses dois personagens. O Peter Quill foi criado por uma mãe solteira que nunca contou para ele quem realmente era o seu pai. É óbvio que isso criou nele um sentimento de rejeição e trouxe toda essa necessidade de se apegar ao Yondo como uma figura paterna, com todos os dead issues que vem junto no pacote. E para piorar, ele foi sequestrado no mesmo dia em que perdeu a sua mãe para o câncer. Para mim, fica bem evidente nos filmes que ele tenta compensar toda essa tristeza e amargura com esse senso de humor exagerado. E toda essa necessidade constante de se autoafirmar como líder, como piloto da nave e como Star-Lord, tem tudo a ver com suprir toda essa carência afetiva de pertencer a uma família, somado ao medo de rejeição e a um sentimento de inferioridade. Por outro lado, o T'Challa foi criado ao lado do pai e da mãe, que prepararam ele para ser rei, que ensinaram para ele tudo o que se espera de um líder, com valores, honra e caráter, que ensinaram que a diplomacia pode ser uma arma mais poderosa que a espada. Pais que mostraram uma vida guiada por princípios, não apenas com teorias, mas com exemplo do que eles faziam na própria vida deles dia após dia. Todo esse modelo de referência familiar, com amor e racionalidade, criou no T'Challa uma bússola moral que teve reflexos no destino dele e no destino do próprio universo. Esse episódio inteiro parece ser uma linda homenagem da Marvel ao ator Chadwick Boseman, que levou uma vida guiada por princípios muito parecidos com o personagem que interpreta aqui. Apesar da sua curta carreira como ator, ele teve apenas 7 anos de carreira, sempre procurou personagens que tivessem alguma mensagem a acrescentar contra o preconceito racial, que valorizasse a história da cultura negra ou que mostrasse o seu desejo de um mundo melhor para todos. Para quem ainda não viu, fica aí a dica de assistir A Voz Suprema do Blues, que é talvez um dos seus trabalhos mais importantes, onde você consegue ver toda a amplitude de interpretação desse grande ator. E essa homenagem da Marvel ao Chadwick Boseman tá lá naquelas lindas palavras que são ditas no final. Mas ela aparece também dentro do próprio episódio, naquela mensagem de procura-se que o T'Chaka deixou na nave. Ele diz: "Você é uma luz ardente brilhando entre bilhões no céu noturno." Ali é a Marvel dizendo que o brilho do Chadwick Boseman é único e permanecerá inspirando bilhões por muito tempo. Uma linda homenagem. E eu tenho certeza que ainda veremos mais, já que em setembro agora fará 1 ano que perdemos esse grande ator e ser humano. Pode aguardar que tem mais homenagem vindo por aí. É importante lembrar que o T'Challa foi capturado em 1988, e a história que vemos se passa 20 anos depois, em 2008, que na linha cronológica do MCU é no ano dos acontecimentos do Homem de Ferro 1, e tudo aquilo que vimos no primeiro filme dos Vingadores acontecerá só em 2012, 4 anos depois de tudo isso. Ou seja, a essa altura, o T'Challa já tinha mudado o Thanos de vilão para anti-herói, antes mesmo do Loki invadir Nova York a mando dele. E é bom lembrar que foi justamente a chegada do Loki que fez o Nick Fury unir os Vingadores. Então, nessa realidade, talvez os Vingadores nem tenham se unido do jeito que conhecemos. Até porque, em uma das cenas, vemos que o colecionador conseguiu reunir o escudo do Capitão, o olho de Agamotto, a Mjolnir, além dos chifres do Loki. O que pode indicar que nessa realidade, talvez ele tenha matado todos eles. Além disso, esse sequestro do T'Challa também aconteceu antes de tudo aquilo que vimos no filme do Pantera Negra. Então isso quer dizer também que nessa realidade, nada daquilo aconteceu daquele jeito. Talvez, com o desaparecimento do seu filho, o rei tenha convocado seu irmão de volta ao Wakanda para ajudar lado a lado na busca por T'Challa, o que faria com que o Killmonger fosse educado como um possível sucessor ao trono. E é bem possível que isso tenha feito o T'Chaka se reaproximar do seu irmão. E sem o T'Challa como herdeiro, é bem provável que o Killmonger recebesse o trono de Wakanda e o manto do Pantera Negra de forma natural, sem grandes oposições. E os easter eggs. Tinha easter egg pipocando para tudo que é lado, principalmente entre os objetos do colecionador. Como eu já disse agora há pouco, a gente viu com ele o escudo do Steve Rogers, o olho de Agamotto do Doutor Estranho, os chifres do Loki, a Mjolnir, também vimos o elmo da Hela, que ao que tudo indica é o que controla a Necroespada, que deve ser a arma que será usada pelo vilão, que vai ser interpretado pelo Christian Bale em Thor, Amor e Trovão, que deve estrear em maio de 2022. E a gente também viu que ele tem um hangar repleto de naves que a gente já conhece. Tem a nave do Grão-Mestre de Sakaar, lar de Thor Ragnarok.
tem o Quinjet dos Vingadores, tem a cápsula do Homem-Formiga 2 e a nave de Wakanda, que deve passar a ser a nave pessoal do T'Challa nessa realidade. E vemos mais uma vez a participação do Howard o Pato, que vive mostrando a sua cara no MCU, mas é a primeira vez que vemos ele ter alguma participação na história, mesmo que ele não tenha ajudado em muita coisa. E por falar em ajuda, a personagem Karina, a escrava do colecionador, teve um papel bem importante aqui. Você lembra que lá em Guardiões 1, ela acaba morrendo ao tocar na Joia do Poder? Então, ela fez aquilo por não querer mais ser escrava do colecionador. Mas nessa realidade, o discurso anti-escravidão do T'Challa motiva Karina a ajudar no momento em que ele mais precisou. Ela não fazia parte do plano de fuga do T'Challa. Isso mostra, mais uma vez, que o maior poder do T'Challa é o poder do discurso. E o que foi aquilo do colecionador usar o braço do coitado do Korg? Pelo amor de Deus, né, gente? O personagem era gente boa pra caramba. E eu gostei muito da rima narrativa que vemos quando T'Challa rouba o bracelete de controle do colecionador, que é exatamente do mesmo jeito quando Tony Stark pega as joias do infinito na manopla do Thanos, com as mãos leves. Bem legal isso. E será que a gente vai ver o desdobramento daquele final, onde o Ego encontra com Peter Quill, ainda nessa temporada de What If? Ou será que vai ficar pra próxima? Eu fiquei curioso para saber o que aconteceu ali. Será que o Peter Quill se uniu ao pai para fertilizar a galáxia com a sua semente? Sem a Gamora ao seu lado, é bem provável que ele tenha visto alguma vantagem nessa ideia aí, hein? Mas vamos lá, esse episódio é muito bom, mas não é perfeito, cometendo o mesmo erro do primeiro, sem ir muito a fundo no que eles propõem. Eles poderiam ter explorado mais esse lado anti-herói do Thanos e essa nebulosa sedutora. Parece que deu match entre ela e o T'Challa, e eu queria ter visto mais sobre isso. Se eles tivessem colocado algumas cenas a mais para desenvolver isso, talvez o episódio não ficasse tão corrido, como se tivesse pressa para que tudo acontecesse logo, que foi uma coisa que me incomodou um pouco. Sem contar que eu esperava que eles explorassem mais estilos de animação, com cada episódio usando técnicas diferentes, como vimos lá em Death, Love and Robots. Mas até aqui, parece que eles optaram pelo básico, ficando ali na mesmice. E isso foi um pouco decepcionante. Eu esperava mais. Mas e você? O que foi que você achou? Você gostou desse episódio? Você achou algum outro easter egg escondido por aí? Diz pra mim aí nos comentários. Vamos trocar uma ideia enquanto a gente espera pelo próximo episódio, beleza? E você já sabe, assina o canal, ativa o sininho e larga o dedo aí no like que isso ajuda a gente pra caramba. E é isso, a gente se vê no futuro.